vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo, e hoje a liturgia nos convida a renunciar à sabedoria que vem do mundo, para escolher a sabedoria de Deus. Somente esta sabedoria nos garante a vida eterna, a felicidade sem fim. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar este salmo. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Entre os dias 1º a 8 de outubro, a Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro. Vamos agora nessa entrevista entender um pouco mais sobre esta celebração. Do dia 1º ao dia 8 de outubro, a Arquidiocese de Teresina celebra a Semana Nacional da Vida, que é promovida pela Pastoral Familiar Nacional. Para sabermos mais detalhes de como essa semana será vivenciada aqui, nós vamos conversar com o casal Crisiane e Ravel, eles que são o casal cooperador do serviço A Vida. Sejam bem-vindos, né, Crisiane e Ravel, ao programa Em Tuas Mãos. É um prazer recebê-los. Obrigada, Joyce. A gente está muito feliz de estar novamente aqui no programa falando de uma temática tão importante que é essa Semana Nacional, a Vida e Dia do Nascituro. Agradecemos a oportunidade e falar com todos os agentes pastoral da nossa arquidiocese. Ravel, começa explicando para a gente, então, o que é essa Semana Nacional da Vida, né? Qual é o objetivo dela? A Semana da Vida visa promover, né, a valorização da vida humana, da dignidade da pessoa humana. Então, todas as famílias são convidadas a vivenciar uma semana intensa, onde o tema vida vai ser bem trabalhado através de um subsídio, e esse subsídio é apresentado a todas as famílias e agentes de pastorais, onde diversos assuntos, em especial esse ano, o tema adoção vai ser trabalhado, né? A valorização desse gesto de amor no seio das famílias. Crisiane, qual vai ser o tema, então, trabalhado durante essa Semana Nacional da Vida e como vocês pretendem, então, trabalhar? Então, a adoção, o amor com laços do coração, é o tema que vai ser discutido, que vai ser promovido, defendido e cuidado neste ano. Porque a vida, ela deve ser valorizada incondicionalmente. Então, é missão nossa e da igreja trabalhar a adoção, um tesouro espiritual precioso que coloca para a gente o quanto o amor de Deus ele é imenso, porque nós somos filhos e filhas adotivos, né, de Deus. E neste ano, a Arquidiocese de Teresina, através da Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar, promove que todas as pastorais familiar das diaconias, áreas pastorais e paróquias trabalhem o subsídio Hora da Vida, né, em todas as casas, levem este documento para discutir nas casas, debatam os temas nas casas. E além desse subsídio, tem alguns momentos que a gente também está promovendo, como a abertura, né, que começa no domingo, em todas as missas, nas nossas paróquias, diaconias e áreas pastorais. E ao longo da semana teremos o Terço pela Vida, teremos também uma caminhada em favor da vida no dia 7. Então é uma série de ações que estaremos promovendo durante toda essa semana, que vai do dia 1º até o dia 8 de outubro. Ravel, como essas pessoas podem estar vivenciando essa semana em casa, em família ou até mesmo nas comunidades? Conta pra gente. Bom, a igreja motiva que durante a Semana da Vida as famílias possam rezar primeiramente em casa com seus familiares,
celebrando o terço, rezando o rosário e também participando das celebrações. Teremos diversas celebrações ao longo da semana, Terço pela Vida transmitido pelas mídias sociais da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Teresina. Teremos também Caminhada pela Vida e também alguns gestos concretos, como a visita a instituições de acolhimento a crianças. E por que a igreja escolhe então celebrar o Dia do Nascituro neste dia 8, né, em que se encerra a Semana Nacional da Vida? A ideia é fechar com chave de ouro, né? Fechar esse tema com a celebração do nascituro, né? A valorização das gestantes. É tanto que a igreja pede que neste dia a gente reze uma bênção especial pelas gestantes, inclusive nas missas e celebrações, que a gente possa valorizar as mães, representando esse dia para fechar a Semana da Vida. Eu gostaria, então, de agradecer a participação, né, de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos, por esclarecer sobre esse tema que é tão importante para a nossa igreja. Queria desejar também uma boa, feliz semana, né, para todos que irão vivenciá-la. Agradecemos a oportunidade, a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar agradece o espaço e convida todas as famílias a vivenciarem essa Semana da Vida, valorizando o nascituro e valorizando também a dignidade da vida humana, contra o aborto e qualquer tipo de ideologia que queira ou pretenda reduzir essa dignidade da vida humana. Obrigado. Então, entre a vida e a morte, escolhe primeiro a vida. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E finalizando o mês da Bíblia, vamos agora refletir no quadro Bons Conselhos sobre a importância da celebração da palavra em comunidade. E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos compreender melhor sobre a celebração da palavra na comunidade. Para isso, vamos conversar então com Francisco Orsano, ele que é ministro da palavra. Francisco, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos que nos acompanham. Gostaria então que o senhor começasse explicando para a gente o que é uma celebração da palavra. A celebração da palavra, como o próprio nome diz, é celebrar a palavra de Deus para todo aquele povo que muitas vezes o padre não consegue chegar na comunidade. E nós, ministros e ministras da palavra, nos aproximamos desse povo para levar a palavra de Deus. Como essa celebração da palavra ela é realizada nas comunidades? A celebração da palavra, a princípio, nas comunidades, ela segue uma escala. Obviamente que o pároco, o padre, os diáconos, eles que é dado o altar para que a palavra seja celebrada e, no caso dos padres, a missa. Naquelas comunidades, naquelas capelas, onde o padre não consegue chegar por conta da disponibilidade de tempo, onde entram os ministros da palavra. Os ministros da palavra, inclusive, Joyce, é aquela figura que está também nas residências, aquela pessoa que está adoentada, aquela pessoa que não consegue se locomover, aquela pessoa que muitas vezes não consegue o transporte para ir para a sua missa dominical. É onde chega o ministro da palavra. Então, Francisco, como você bem falou, né, muitas vezes a celebração da palavra ela é realizada na falta, né, de um pároco. Por quem é feita, então, por quem que é celebrada a celebração da palavra? O ministro da palavra, a ministra da palavra, uma vez investido numa preparação de curso, ele vai para essas comunidades, claro, com a autorização, com a anuência do padre ou do pároco daquela paróquia. É feita uma escala e onde esses ministros e ministras chegam até o povo. Muitas vezes, num único dia, como por exemplo, num final de semana, num sábado ou no domingo, há determinadas comunidades que não contam com a presença do pároco. Não porque ele não deseja ir, mas que são muitas atribuições. E é onde entra o ministro da palavra, que é esse braço que fortalece, junto com demais
equipes, junto com demais pastorais, mas o ministro da palavra faz esse papel, esse trabalho de levar a palavra de Deus àqueles corações que desejam se encontrar com Jesus Cristo. Francisco, de que forma, então, a celebração da palavra, ela aviva a fé, né, da comunidade em que recebe? Durante a celebração da palavra, existe uma dinâmica própria. São excluídos alguns momentos que são específicos da missa. A palavra de Jesus, ela sempre esteve no meio de nós. Desde o livro do Gênesis, quando se diz que antes só existia uma escuridão e a palavra se fez verbo. A palavra foi ecoada e Deus disse que haja luz. Então, desde então, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nós somos esse grupo de pessoas que levam a palavra a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que desejam. É uma maneira, Joyce, de nós colaborarmos com o pároco, levando e anunciando o Evangelho, avivando a fé do povo, permitindo que o Espírito Santo do Senhor permeie na vida daquelas pessoas, permitindo que aquelas pessoas que muitas vezes estão desencantadas, desiludidas pela fadiga da vida, o labor do trabalho diário, ela encontra aquele momento de dizer: hoje ou amanhã eu vou para a missa. Muitas dessas pessoas confundem a missa, porque encontram na figura do ministro da palavra como se fosse o padre. Cabe a nós esclarecermos que ali é uma celebração da palavra, que ali nós estamos dialogando com o povo, trazendo muitas vezes as características que são próprias do povo, celebrando com ele algumas peculiaridades, algumas vivências que são específicas e únicas daquela comunidade. Como o senhor bem falou, né, as pessoas acabam confundindo a celebração da palavra com a missa. Explica pra gente qual é a diferença. Na celebração da palavra, o ministro da palavra vai trazer a palavra do Senhor. Na missa, o padre tem um roteiro a seguir, uma dinâmica a seguir, que é do conhecimento de todos nós como vamos para a missa. Na missa, o padre faz a homilia. Na celebração da palavra, o ministro da palavra faz a reflexão da palavra. Na celebração da palavra, não tem a transubstanciação do corpo e sangue de Jesus Cristo. Somente na missa é que há este momento. Na celebração da palavra, existe o momento de louvor. Na missa, existem as orações eucarísticas, que são determinadas de acordo com cada tempo. E na missa, o padre, ele faz a sua forma de abraçar o povo de Deus. Na celebração da palavra, o ministro da palavra, ele toca em pontos que são comuns à comunidade. Por exemplo, a comunidade está passando por uma celebração festiva, por uma família que é muito importante, que colaborou com aquela comunidade. A comunidade está vivendo um momento festivo porque um determinado filho daquela comunidade logrou êxito na aprovação do vestibular. Aquela comunidade está vivendo um momento de dor pela perca de uma pessoa muito importante. O ministro da palavra, ele tem a oportunidade de, naquele momento, se aproximar mais do povo. Numa missa, o padre, ele toca nesses pontos, mas ele está, naquele momento, não devemos esquecer, celebrando o momento máximo, que é o encontro de todos nós com Jesus Cristo através da celebração eucarística. E qual a importância para os fiéis participarem dessa celebração da palavra em comunidade? Quando o fiel, quando aquela pessoa que já tem o hábito de ir para a missa, para a celebração da palavra, e que ele não tem a possibilidade de encontrar o padre muitas vezes escala o ministro da palavra para a comunidade
ou em algumas situações para a igreja ou a capela. O povo, no seu anseio de se encontrar com Jesus diariamente, semanalmente, ele tem no seu coração uma pessoa que ele conhece e que ele vai receber, através daquela celebração da palavra, este encontro com Jesus, de avivamento, de encontro, da permissão do Espírito Santo do Senhor na vida daquela pessoa. Ou seja, ela não tem aquela falta no seu coração de que naquele dia, naquela semana, ela não pôde se encontrar com Jesus. Sabemos que a oração são como frutos que são produzidos através desse encontro semanal com Jesus Cristo. As orações, elas fazem com que essa conexão de amor de nós, pecadores, com o Pai, sejam sempre renovados a cada missa e, na ausência da missa, a cada celebração da palavra. Francisco, eu gostaria então de agradecer mais uma vez, a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada então por esclarecer sobre esse assunto que é tão importante para a nossa igreja. Disponha, Joyce, disponha o programa Em Tuas Mãos. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Vamos agora acompanhar as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha neste domingo. Na manhã da sexta-feira, dia 15 de setembro, pacientes, familiares, representantes de instituições e profissionais da saúde se reuniram no auditório Paulo VI para o primeiro encontro de promoção à saúde de hanseníase. Vamos conferir. Com o tema Hanseníase, conhecer para não discriminar, o momento foi promovido pelo Centro Maria Imaculada, serviço de atenção à saúde vinculado à Ação Social Arquidiocesana ASA. O evento deu continuidade às ações realizadas no mês de setembro, que é dedicado à sensibilização, prevenção e enfrentamento da hanseníase no Piauí. A coordenadora do centro explica sobre o foco principal do evento. Bem, primeiramente, a importância do evento é levar a informação da hanseníase, né? Só que quando a gente desenhou o evento, a gente queria um evento diferente, porque a maioria dos eventos que a gente faz, a gente fala muito sobre a doença, né? As incapacidades que elas trazem, as sequelas, né? Como trata, quanto tempo trata, o que pode acontecer durante o tratamento. E aí a gente queria um pouco reverter esse olhar, né? Para olhar que existe vida junto com a doença, né? Que essas pessoas elas podem estar incapacitadas para algumas ações, mas para outras não. Então a ideia era levar a informação para um público em geral, tanto para os familiares de pacientes, como os amigos deles, até mesmo para profissionais de saúde, acadêmicos e outros profissionais também, para que eles possam levantar a bandeira, porque ainda existe hanseníase sim. Nós estamos num estado hiperendêmico, o Piauí é o 4º estado que mais diagnostica hanseníase no Brasil. E o Brasil é o 2º país que mais diagnostica hanseníase no mundo. Com uma equipe multidisciplinar de profissionais sempre aptos a tratar os diagnosticados, o Centro Maria Imaculada é referência no combate e tratamento da hanseníase no Nordeste. Um dos assistentes sociais do centro explica sobre a motivação que tiveram em proporcionar debates como esse. O Centro Maria Imaculada é um serviço da Ação Social Arquidiocesana que trabalha no enfrentamento à hanseníase e ao estigma que a doença carrega. O mês de setembro é o mês estadual de enfrentamento à hanseníase, né, que é o que a gente chama de Setembro Roxo, e nós idealizamos esse evento, né, Conhecer para não discriminar, no sentido de levar informação para as pessoas, para que elas consigam entender, né, sobre a hanseníase, sobre a doença,
como tratar, como também no enfrentamento à discriminação, que ainda é muito presente na nossa sociedade. E o centro ele traz essa proposta justamente para também aproximar os atores e as instituições que trabalham no enfrentamento à doença, como também para aproximar as pessoas, né, para as ações que são desenvolvidas no serviço. Na oportunidade, foi realizado o lançamento de um folder informativo. A enfermeira, que desenvolveu esse material através do seu projeto de mestrado, explica melhor sobre a proposta que ele possui. Esse folder sobre o autocuidado em hanseníase surgiu de quê? Eu estou fazendo mestrado em enfermagem na UFP, né? E aí eu vou trabalhar o quê? A promoção do autocuidado em pacientes com hanseníase na atenção primária, em saúde. Então, a gente, atendendo os pacientes, né? Toda semana a gente atende pacientes com hanseníase e a gente viu o desconhecimento deles sobre a doença, né? O que a doença causa. A gente sabe que a doença causa perda da sensibilidade. Então, muitos não sabiam se cuidar. Né? Muitos eles chegavam para a gente com as mãos queimadas, os pés feridos, né? Com problemas da hanseníase e a gente não sabia como conduzir, porque você só falando às vezes não causa tanto impacto, né? Você não consegue mudar aquela realidade. O fruto desse mestrado, no caso do projeto, são esses folders que a gente vai entregar para o paciente sobre autocuidado, porque a gente sabe que a doença afeta especialmente olhos, mãos e pés. Durante a programação, aconteceram apresentações de danças, palestras e rodas de conversa, além do lançamento do folder informativo. A Arquidiocese de Teresina recebeu na última semana a visita do representante do Papa no Brasil, o núncio apostólico Dom Jean Batista de Quatro, que na oportunidade entregou o palio arquiepiscopal ao arcebispo Dom Juarez Marques. Vamos conferir mais detalhes sobre esse momento nesta matéria. No final da manhã de sexta-feira, dia 15 de setembro, o núncio foi recepcionado na sua chegada ao aeroporto de Teresina pelo governador do Piauí, pelo prefeito de Teresina, pelo arcebispo e bispos pertencentes ao Regional Nordeste 4. Na parte da tarde, ele realizou um encontro com a imprensa local e, na oportunidade, fez um pronunciamento oficial destinado aos meios de comunicação. No projeto de Deus, a comunicação humana é uma modalidade essencial para viver a comunhão. Imagem e semelhança do Criador, o ser humano é capaz de expressar e compartilhar o verdadeiro, o bom e o belo. É capaz de narrar a sua própria experiência e o mundo, construindo assim a memória e a compreensão dos acontecimentos. Se, pelo contrário, se mantiver fiel ao projeto de Deus, a comunicação torna-se lugar para exprimir a própria responsabilidade na busca da verdade e na construção do bem. O núncio apostólico fala também da importância de profissionais da comunicação pararem para refletir, principalmente diante dos desafios impostos pelo tempo de suas respectivas rotinas produtivas. É indispensável que todos nós paremos para ponderar sobre aquilo que fazemos e sobre o modo como realizamos. Na vida espiritual, isto adquire muitas vezes a forma de um dia de retiro, de aprofundamento interior. Acho que também na vida profissional há necessidade disso, de um pouco de tempo para parar e reflexionar, meditar. Sem dúvida, isto não é fácil no âmbito do jornalismo. Uma profissão que vive de contínuos prazos de entrega de datas de vencimento. Ele ressalta também sobre os 3 pilares fundamentais para a boa conduta do jornalista, que deve se atentar para além dos termos e regras e voltar o seu olhar para o outro, defendendo e se comprometendo sempre com a verdade. No entanto, pelo menos por um breve momento, procuremos aprofundar um pouco a realidade do jornalismo. Pondero sobre 3 elementos: amar a verdade, algo fundamental para todos, mas de maneira especial para os jornalistas, viver com profissionalismo, algo que vai muito além das leis e regulamentos, e respeitar a dignidade humana, que à primeira vista é muito mais difícil de quanto se possa pensar. O cristão profissional da informação deve ser um porta-voz da esperança,
un portador de confianza no futuro, pois só quando o futuro é aceito como realidade positiva e possível, também o presente se torna viável. Agradeço este encontro e desejo a vós todo o bem para o vosso trabalho, que o Senhor vos abençoe, acompanho-vos com a minha oração, a minha simpatia, enquanto vos peço, por favor, que receis pelo Papa Francisco. Muito obrigado. O arcebispo de Teresina também se fez presente no encontro realizado com o núncio e os comunicadores. Na ocasião, ele falou sobre o significado de ser o primeiro arcebispo filho do Piauí a receber o palio. Então, foi a partir de 2015 que o Papa Francisco pediu que o palio fosse recebido lá em Roma, das mãos do próprio Papa, mas fosse imposto ou fosse feita a investidura do palio pelas mãos do seu núncio apostólico, que aqui está em Teresina, a quem eu agradeço muito pela sua solicitude. Onde o núncio está o Papa, onde o Papa está a Igreja, e eu agradeço muito por essa solicitude. Então, agora acontece aqui, no meio do nosso povo, a acolhida deste sinal. O palio é um manto feito de pele de carneiros e, como tal, simboliza o pastoreio, o cuidado, a comunhão e a unidade. Esses três aspectos são simbolizados no palio. Então, a gente recebê-lo no meio do povo a quem a gente serve, este povo de Deus que está aqui na Arquidiocese de Teresina, é para nós, primeiramente, motivo de alegria, de gratidão ao Santo Padre, o Papa, por nos permitir recebê-lo aqui. E a presença do núncio também, com os bispos, e o povo de Deus que está conosco, do qual nós também fazemos parte. Então, isso é também corresponsabilizar o povo de Deus pela missão de evangelizar, porque a Igreja é o povo de Deus, e a missão de evangelizar, eu chamo munus, ele é de responsabilidade nossa, é verdade, como hierarquia da Igreja. No entanto, ele se estende até o povo de Deus e se estende por um direito que nos é dado pelo próprio Cristo no batismo. Logo depois, o núncio e Dom Juarez se reuniram com os bispos do Regional Nordeste 4 para tratar sobre assuntos referentes à realidade local de cada diocese. E na noite de sexta-feira, às 7 horas, foi realizada na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores a missa solene da imposição do palio ao arcebispo pelas mãos do núncio Dom Jean Batista de Quatro. O momento aconteceu durante a festa da padroeira e contou com a presença de bispos do Regional Nordeste 4, integrantes do clero arquidiocesano, seminaristas e fiéis de toda a igreja particular. Dom Juarez fala sobre o sentimento de receber o palio das mãos do representante do Papa no Brasil. É um momento muito feliz. Agora, tudo isso acontece dentro da festa da padroeira, Nossa Senhora das Dores, Maria aos pés da cruz, porque acompanhou Jesus na sua trajetória com a cruz. E por isso mesmo, ela foi dada por mãe a João e o discípulo amado, que é João, também o seu filho. O discípulo amado é João Batista, sim, mas é sobretudo cada um de nós. É a comunidade dos filhos e filhas de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Somos uma multidão de discípulos amados e queremos levar Maria para casa, como fez João, e que ela cuide de nós, e nós cuidamos também dessa igreja que é dela. Dom Francisco de Assis, vice-presidente do Regional Nordeste 4, foi um dos bispos que marcou presença na solenidade. Ele conta o que o motivou a vivenciar esse momento. A igreja é um colegiado e nós somos o Nordeste 4, as 8 dioceses do Piauí. E neste momento estamos todos aqui reunidos, pois essa celebração tem um significado muito importante. Dom Juarez é o nosso metropolita, arcebispo de Teresina, e é de Teresina que saíram todas as dioceses. Então, este momento retrata esta comunhão. E numa expressão do Papa Francisco, também retrata a sinodalidade da Igreja. Nós rezamos juntos, planejamos juntos, fazemos juntos e também avaliamos juntos. Isto é sinodalidade. E este é o grande significado, é estar em comunhão com a diocese
do Piauí, com as dioceses do Piauí, no caso a Arquidiocese de Teresina, e a partir daqui irradiar nossa comunhão para chegar ao coração das pessoas. O pároco da Catedral de Teresina, onde foi realizada a solenidade, revela sobre a importância dos presbíteros estarem em comunhão com o arcebispo nesse momento solene. O bispo é aquele que confirma na fé o seu rebanho, e ele recebendo esse palio, indicando a sua missão pastoral como o pastor que carrega sobre os seus ombros as suas ovelhas e também as confirma na fé. Para nós é importante porque fazemos parte desse rebanho. Nós estamos sob os cuidados pastorais de Dom Juarez, que hoje recebe essa confirmação por este sinal. O templo ficou completamente tomado pelos fiéis da Igreja Particular de Teresina, olhos fixos e corações abertos para vivenciarem esse importante momento. A fiel Maria da Penha, paroquiana da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, revela sobre o sentimento de ter participado pela primeira vez dessa solenidade. Para mim foi um momento único, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, né? O bispo receber o palio, né? É uma vestimenta, parece feita da ovelha, né? Ele falou que é uma vestimenta pesada, né? Uma peso da responsabilidade, né? De o pastor, né? Da igreja, realmente. Que é muito difícil, né? Um pastor conduzir um rebanho, né? Como aqui em Teresina, né? Então, para mim foi muito importante este momento. Estou aqui, apesar de muito calor, né? Mas valeu, né? Para mim valeu e eu acho que é um momento único. Quem também se sentiu chamada para vivenciar esse momento foi a jovem missionária da comunidade Shalom do estado do Maranhão. Ela conta o que a motivou a ir prestigiar essa solenidade. Com certeza, e é um momento importante para ele, né? Então, como igreja, toda a comunidade Shalom, né, que eu sou missionária, está aqui reunida para presenciar, para se alegrar junto com ele, né? E também rezar, né, como igreja. O rito da imposição do palio a Dom Juarez, realizado pelo núncio apostólico Dom Jean Batista, representante do Papa no Brasil, foi marcado pela emoção do arcebispo e daqueles que estavam presentes no local. Ainda cumprindo a agenda em Teresina, na manhã do sábado, dia 16 de setembro, o núncio visitou o Carmelo e os seminários pertencentes à Arquidiocese de Teresina. Dom Jean Batista presidiu às 8 horas da manhã do sábado uma celebração eucarística no Carmelo de Teresina, localizado no bairro Angelim, na zona sul da capital. Os bispos do regional, padres, diáconos e fiéis da região marcaram presença na Santa Missa, que teve a participação efetiva das irmãs carmelitas. Maria da Cruz, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, conta o que a motivou a ir assistir a essa celebração no Carmelo. O que me motivou foi conhecer também, né, o núncio que está aqui, que veio celebrar conosco aqui no nosso Piauí, né, e também me sentir parte, que eu sou membro da nossa igreja, me sentir parte de grande importância como leiga, eu participar desses eventos que a igreja sempre proporciona, e ter conhecimento, buscar conhecimento para aprender mais sobre a nossa fé. E é importante os fiéis participarem desse momento porque a gente adquire conhecimento. E aí não é algo que acontece rotineiramente, né, na nossa arquidiocese. E aí eu acredito que a nossa participação como leigo é como se a gente demonstrasse através da nossa participação que a gente está caminhando junto, que nós estamos unidos em comunhão com a nossa igreja. Após a celebração no Carmelo, o núncio se dirigiu ao Seminário de Filosofia Dom Edilberto Dinkelborg, que fica localizado ao lado do convento. Lá foi recepcionado pelos seminaristas da casa e pelo reitor, que cantaram hinos de boas-vindas e rezaram juntamente com ele. O padre Anderson relata sobre o sentimento de receber o núncio no seminário. O sentimento é de proximidade. Uma palavra que é tão importante no pontificado do Papa Francisco, proximidade. Deus criou proximidade quando ele veio habitar na pessoa de Jesus de Nazaré no meio de nós. O núncio apostólico, ele é o representante do Papa. A proximidade do Papa, a presença do Papa entre nós, é um reavivamento, é um momento de alegria, é um momento de confirmação da missão.
E a presença dele aqui entre nós significou também, para os nossos seminaristas na nossa casa de formação, uma presença de alguém que nos confirma na certeza de que aquele que se abre para Deus encontra sempre uma resposta, e toda vocação é uma forma de ajudar os outros. Logo depois, o núncio se dirigiu para o Seminário Propedêutico São João Paulo II, onde visitou a capela e fez um momento de oração e bênção ao lado do arcebispo Dom Juarez. O reitor, Padre Francisco Genival, fala sobre a importância de receber o representante do Papa na casa de formação. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande recebê-lo, porque a gente sabe que o Núncio Apostólico é a representação do Santo Padre, o Papa Francisco, aqui no Brasil. Então é um motivo de muita alegria mesmo tê-lo aqui à nossa casa, nesse momento de encontro com os nossos seminaristas, né? Então a gente expressa assim, muita alegria e também gratidão por saber que uma representação do Papa está passando aqui a nossa casa, nesta casa de formação, né, da Arquidiocese de Teresina, que é o propedêutico São João Paulo II. Logo depois, o núncio foi recepcionado pelos seminaristas do Seminário Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus. Lá, ele pôde conhecer os espaços da casa, a capela e o auditório, onde foi realizada uma cerimônia com os bispos e seminaristas. Na oportunidade, Dom Jean Batista fez um pronunciamento aos que estavam presentes. O seminarista Mateus, que está no 3º ano de filosofia, fala sobre o significado da presença do núncio no seminário. De fato, a visita do núncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista, confirma conosco a comunhão do Santo Padre, o Papa Francisco, mas sobretudo traz para cada um de nós formandos a esperança de continuarmos caminhando rumo a esse bonito caminho vocacional. A presença do núncio, sem dúvidas, confirma em nossos corações a comunhão do Santo Padre também para com a bonita causa das vocações. E isso, sem sombra de dúvidas, nos continua motivando a dar o nosso sim e também a responder ao chamado do Senhor. O vice-reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus revela o sentimento de receber na casa formativa o representante do Papa no Brasil. O sentimento de acolher o núncio apostólico é de alegria, uma alegria sincera, uma alegria da fé. Porque o núncio representa, para nós que cremos e somos católicos, a presença do Padre, o Santo Padre Francisco. E nesse caso, recebê-lo em nosso seminário significa manifestar aquela comunhão que nós temos com o sucessor de Pedro. Todos nós somos testemunhas do grande exemplo de vida que é o Papa Francisco, mas também do seu magistério, de solidariedade, de acolhida, de misericórdia, com grande preocupação pelos sacerdotes. Por isso a presença do núncio nos liga à figura do Papa e nos recorda o dever que temos de estar em comunhão com o sucessor de Pedro e, sobretudo, com o seu magistério. O padre Igor conta também como essa visita aviva a caminhada dos seminaristas rumo ao sacerdócio e ajuda ainda no fortalecimento dos padres formadores. O núncio tem também uma grande responsabilidade junto aos bispos e o seminário, de algum modo, é um ponto de comunhão para os bispos da província eclesiástica de Teresina, para o regional da CNBB, que compreende o Piauí. Nesse sentido, a visita do núncio ao nosso seminário é uma visita que atinge de algum modo todo o nosso regional, todo o nosso estado. E vindo até nós, traz a palavra do Papa, mas traz também a comunhão dos bispos. E nessa comunhão nós crescemos, nos fortalecemos, porque serão depois os bispos e as dioceses a enviarem os futuros presbíteros para as missões que eles devem assumir. E assim, o representante do Papa no Brasil cumpre o seu papel na Arquidiocese de Teresina, de animar a fé dos fiéis, dos bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos. Foi sancionada na terça-feira, dia 12 de setembro, a lei que torna a procissão de Corpus Christi da Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores como patrimônio cultural e material da capital.
A proposta de autoria do vereador Edilberto Borges faz honra à tradicional solenidade de Corpus Christi, celebrada anualmente na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, que reúne milhares de fiéis todos os anos na Catedral de Teresina, Nossa Senhora das Dores. Uma das principais características que marcam o momento é a confecção dos tapetes, que são produzidos na noite anterior por grupos de fiéis paroquianos pertencentes à Arquidiocese de Teresina, que tem como sentido honrar a devoção à Santíssima Eucaristia, homenageando Jesus Cristo. O vigário-geral da Arquidiocese de Teresina fala sobre a importância desse reconhecimento pelo poder público. Minha filha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Teresina é uma cidade diferente. É uma cidade temente a Deus, é uma cidade que partilha como nenhuma outra que eu conheça, é uma cidade que não aceita ser feliz sozinha. E esta cidade, ela tem suas celebrações que são feitas com o coração, com a alma, com toda a sua generosidade. Por exemplo, a Caminhada da Fraternidade, que é uma coisa recente. A procissão do Senhor Morto, que já vem de muitos e muitos anos, e Corpus Christi. Corpus Christi não é uma festa de Teresina, é uma festa da igreja onde ela estiver. É uma festa amada, querida por toda a Igreja de Deus. Eu não sei se todos sabem, mas a procissão de Corpus Christi, todos nós somos chamados a participar. E Teresina faz essa procissão com muito esmero, com muito carinho, com muita devoção. Então, eu sou gratidão pela Câmara Municipal, pelo vereador Dudu, que fez essa proposta, e o prefeito sancionou, dizendo, certificando, anotando para todo mundo e publicando que a festa de Corpus Christi é um patrimônio imaterial de Teresina. Então isso é lugar de alegria, de agradecimento. Eu sou gratidão em nome de toda a nossa cidade. Sobretudo porque eu me lembro que foi na festa de Corpus Christi do ano passado que eu pedi de maneira pública que isso acontecesse. E fomos ouvidos. Por isso a nossa gratidão, o nosso respeito. A festa de Corpus Christi é um patrimônio imaterial desta linda e temente cidade, Teresina. A solenidade de Corpus Christi é celebrada desde o século XIII, sendo uma das mais antigas do catolicismo. Para os católicos, essa festa sempre foi importante e marcada de grandes significados que ajudam na caminhada e no fortalecimento da fé. Agora, com esse reconhecimento do poder público, os fiéis arquidiocesanos se alegram ainda mais por tornar essa tradicional festa realizada na Catedral um patrimônio cultural, religioso e material de Teresina. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Ideias Fundamentais da Espiritualidade de Santa Teresinha, da editora Molokai.
Por meio desta obra, devotos e admiradores podem empreender uma caminhada fascinante rumo a um melhor conhecimento das linhas mestras da espiritualidade dessa santa, que emerge para a nossa época como uma pedra milenar que divide duas épocas, a tridentina e a moderna. Ela iniciou os novos tempos e os assinalou com o seu gênio espiritual. As bases que fundamentam as novas linhas da espiritualidade cristã encontram-se, sem dúvidas, na vida e nos escritos da pequena Santa Teresinha. E essa foi a nossa dica de leitura de hoje para você. Aproveite, garanta sua obra e tenha uma boa leitura. E hoje, no quadro Amar é Servir, vamos conhecer o testemunho de fé do ministro da Palavra, Jean Carlos. Ele que serve na área pastoral Santa Rita de Cássia, que integra a Forania Leste da nossa arquidiocese. Utilizar o seu tempo para servir a Deus e à Igreja de Cristo é uma tarefa que necessita de muito amor e disposição. É o caso do ministro da Palavra, Jean Carlos, que iniciou sua caminhada na igreja aos 12 anos como acólito. Ao longo da vida, foi participando de outras pastorais, como a Pastoral Familiar. Também foi dirigente do Encontro de Casais com Cristo, coordenador da comunidade Santo Antônio e atualmente coordena os ministros da Palavra e da Eucaristia de sua comunidade, a área pastoral Santa Rita de Cássia. No dia 13 de março de 2022, Jean foi investido como ministro da Palavra. Ele fala sobre o que o motivou a também servir nesse ministério. Primeiro a necessidade, que a nossa área é muito grande, né? E não tem como só o padre e o diácono fazer essa jornada toda, né? Nós somos 6 comunidades aqui na nossa área e nos sábados a gente sempre celebra numa comunidade. E aqui, por exemplo, sempre o último sábado do mês é a missa, né? As outras comunidades ficam abastecidas com os ministros da Palavra. Nós somos 6 ao todo aqui na área. Aí cada sábado eu faço a escala, a gente designa um em cada comunidade. Além de ministro da Palavra, ele é também ministro extraordinário da Eucaristia. Jean revela o que faz com que ele sempre sirva a Deus e a Igreja com fervor. Em primeiro lugar, o amor a Cristo, né? E uma coisa que sempre me pega é a questão da humildade. As pessoas até brigam comigo, eu gosto tanto da palavra humildade, porque para a gente servir a igreja tem que ter humildade, né? E servir a Deus sempre é bom. E eu não era muito fã da liturgia. Mas depois que a gente começa a fazer as formações, eu já sou apaixonado pela liturgia, né? Todo dia eu leio, eu releio, eu medito, faço minha oração espontânea. E isso, e quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a gente fica apaixonado. O ministro da Palavra revela ainda se essa caminhada de serviço o ajuda no fortalecimento da fé e da evangelização ao próximo. Sim, a gente fica mais perto de Deus e também a nossa missão também é ir aonde o povo não consegue ver a igreja, né? Às vezes a gente celebra nas casas, às vezes a família entra em contato, tem a vontade de a gente fazer a visita. E é com grande prazer que a gente vai, que a família recebe a gente vê o brilho dos olhos dos familiares, né? Porque a jornada é difícil, né? Somos poucos, né? Então a gente tem que fazer o máximo para poder fazer aquilo que Deus quer, servir sempre ao próximo. Não olhar para a cara A, B e C. Todos somos iguais perante a Deus. Durante esses anos, Jean já ouviu muitos relatos de pessoas que se sentiram tocadas pelo seu serviço desempenhado na igreja. Ele fala um pouco sobre essa experiência. Já, umas 4 ou 5 pessoas já fizeram, né? E sempre dizia assim, ó, pelo amor de Deus, não comente nada com ninguém, é só entre eu e você. Assim, a alegria de ver a pessoa reconhecer, porque eu sempre aprendi, né, na formação, quando a gente for numa celebração, ver o público, né? Às vezes, a maioria que é jovem, você tem que ter noção quando for fazer a reflexão direcionada ao tipo de público, que é de idoso, é de jovem. Então eu sempre tenho essa preocupação, às vezes sempre fico me perguntando se eu saí bem, né? Aí depois as pessoas mandam, ô João, gostei demais. E eu sempre digo que eu sou apenas um representante de Deus, né? Aquilo que eu falo não é o que eu quero, que está escrito na palavra de Deus, né?
Ao ser questionado sobre um lema que define essa caminhada de serviço evangelizador, ele responde sem dúvidas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o principal. E a palavra humildade sempre vai andar do meu lado. Independentemente de qualquer coisa, eu aprendi isso com o padre que nós temos aqui. E isso ninguém me tira da minha cabeça. São essas duas coisas que eu carrego e tenho orgulho de carregar. Quem o conhece há bastante tempo e também serve ao seu lado é o Geraldo, que é ministro da Eucaristia da comunidade. Ele fala sobre a importância desse trabalho realizado pelo Jean. O Jean hoje é nosso coordenador de ministro aqui na área pastoral e a relação a gente já vem dessa amizade há mais de 12 anos, né? O Jean já passou aqui, já foi coordenador aqui da comunidade também de Santo Antônio e hoje a gente faz esse ministério maravilhoso, né? Que é servir a Deus, ele como ministro da palavra, né? E a gente é amigo, é quem dá conselhos a gente aqui quando a gente está um pouquinho, né, daquele jeito que de vez em quando a gente está meio jururu, ele tá dando força, levantando a gente. Então é um relacionamento não só de irmão, né, mas também de cuidado, serviço. É um ministro da palavra aqui que a gente respeita muito, a gente sabe esse desempenho que ele tem dentro da área pastoral. Então, todo serviço a Deus a gente tem, né? Estamos juntos, estamos aí na luta, na comunidade e na área pastoral. E é com esse amor por Deus, por Jesus e pela igreja que o ministro Jean segue desempenhando esse trabalho de evangelização que busca sempre tornar a palavra de Deus conhecida por todos aqueles que a buscam. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, amado irmão e amada irmã. Mais uma vez estou aqui com você trazendo uma palavra de fé e de vida. O evangelho deste domingo é segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 ao versículo 16. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje o Dia da Bíblia, o último domingo do mês de setembro. Este mês no qual nós fomos convidados pelo Senhor a meditar mais profundamente sobre o sentido da revelação divina, que encontra o seu auge na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é a revelação plena de Deus. Assim, a todos ele chama. E aqui entra também o sentido do ano vocacional que nós estamos vivenciando. O Senhor continua chamando, uns mais cedo, outros mais tarde. Uns na primeira hora, outros à 11ª hora. Não importa a hora que é chamado, importa a intensidade da resposta e a disponibilidade de coração para responder sim ao chamado do Senhor. O que é importante é a gente dar aquela resposta
com a mesma consciência do apóstolo Paulo. O importante é que vivei à altura do Evangelho de Cristo. Se Jesus é a expressão máxima da revelação divina, é a Ele que nós devemos responder. E responder como discípulos. O discípulo é aquele que escuta e segue, e responde com prontidão. Não podemos nos colocar na posição daqueles que murmuravam, achando que o Senhor é injusto com alguns e mais justos com os outros. Devemos, pelo contrário, nos alegrar, porque Ele chamou alguns na primeira hora e responderam. Ele chamou a outros em horas seguintes e também responderam. Esta deve ser a nossa alegria. Portanto, todos são chamados e todos devem responder na hora certa, com prontidão. O importante é responder na hora que o Senhor chama. Ele não vai nos julgar pela quantidade de obras, mas pela disposição do coração em dizer sim, como Maria, como Paulo, como tantos discípulos e missionários de ontem e também de hoje. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. A lógica do Senhor é diferente da nossa lógica, muitas vezes dúbia, muitas vezes calculista. O Senhor nos julga pela sua misericórdia e Ele nos conhece profundamente e o que Ele quer olhar é para a nossa intenção e nossa disposição e prontidão em chamá-lo. O Senhor nos chama agora, vamos responder sim, vamos nos tornar cada vez mais discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos quer seus seguidores, Ele nos quer seus missionários. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, nós saibamos acolher e compreender os projetos de Deus para a nossa vida. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos.